Muito bem, minha gente. Então vamos começar falando de concordância verbal. É um assunto importantíssimo, cai em tudo que é prova, não é, gente? Eu acho que não existe uma prova desse Brasil aí, seja qual for o órgão, seja qual for a banca, que não tenha questão de concordância. Não existe. Concordância é assunto importantíssimo para todas as bancas, todas cobram. Muito bem. Claro que existe concordância verbal e concordância nominal. E é claro também que as bancas cobram muito mais a concordância verbal. Quer dizer, você saber concordar direitinho o verbo com o... Pois é. Qual é a regra básica de concordância verbal da nossa língua? Que o verbo concorda com o sujeito. Pronto. Claro, né, Augusto? É mesmo. É porque a gente usa no automático e nem se dá conta daquela regra. Desde pequeno nós falamos. Os brinquedos quebraram, os filmes acabaram. Ninguém vai falar os brinquedos quebrou, nem os filmes começou. Pois é. Os filmes começaram, os brinquedos quebraram. O verbo concorda com o sujeito da oração. Então pronto, é só essa regra. Eu já decorei, Augusto. Já podemos passar para outro assunto. Pois é, né, gente? O problema é o seguinte. Na nossa língua, nós temos sujeitos expressos de diferentes formas. Podemos ter o sujeito representado de diferentes formas. Este é o problema. De acordo com o tipo de sujeito, eu vou ter que saber se o verbo vai ficar no plural, se o verbo vai ficar no singular, se o verbo vai combinar com esse ou com aquele, concordar com esse ou com aquele. Então não é só decorar que o verbo concorda com o sujeito. Infelizmente, temos mais a estudar. E eu vou mostrar exatamente isso a você. Essas regras de concordância verbal. Antes de passar para cada uma delas, eu já quero chamar a sua atenção para duas. Uma, nós já falamos ao longo das aulas, aquela história do verbo haver com sentido de existir, que não vai ao plural. Lembra disso? Olhei a frase, verbo haver com sentido de existir, já sei que não pode ficar no plural. Muito bem. Então, haviam 100 pessoas na fila, isso não existe, havia 100 pessoas na fila. A outra regra é aquela da voz passiva, lembra disso? Comemorou-se as vitórias. Então, a pessoa está dizendo as vitórias foi comemorada. Comemoraram-se as vitórias foram comemoradas, enfim. Então, vou para a tela branca, dar uns exemplos desses aí para você se lembrar, depois pegamos as regras uma por uma juntos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos ver, concordância. Então, eu digo assim, pode haver erros no texto. Augusta, o certo não é podem haver erros? Erros está no plural, não tem que ser podem haver erros? Não, de jeito nenhum. Vem aqui pertinho. Não, Augusta, por que não? Eu ia escrever podem haver, mas você não vai mais escrever, isso é passado em sua vida. Gente, pelo amor de Deus, quando eu escrevo pode haver, isso aí é o que nós chamamos na língua de locução verbal. Locução verbal. Tá, o que é isso, locução verbal? 2, 3, às vezes 4 verbos trabalhando juntos, no pacote, como eu digo. Só que existe um verbo na locução verbal que é o verbo principal. O outro, ou os outros, são os que nós chamamos de verbos auxiliares. Quando eu digo verbo principal, eu estou dizendo assim, ele manda, ele é o principal, os outros obedecem. Então vamos olhar essa frase. Pode haver erros. Qual é o verbo principal? Ah, não sei, Augusto, eu sei que são 2. Um é o principal, o outro é o auxiliar. Agora, qual é o principal, eu não sei. Decore agora. O principal é sempre o último. O principal é sempre o último. Ah, é? É. Então, pode haver. O verbo principal aí é o haver. Verbo haver com sentido de existir?
não admite plural. Verbo haver com sentido de existir não admite plural. Se ele é o verbo principal, ele manda. O da frente obedece. Então eu posso dizer, podem haver? Claro que não. Quem manda é o haver. Se ele não admite plural, o da frente não vai ao plural. Se você escrever ou falar, podem haver erros, você errou feio. Erro crasso. O que é crasso, Augusta? Erro grosseiro, inadmissível. Tá bom? Então, olha só. Esse aqui manda e esse obedece. Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou trocar o haver por outro. Podem ocorrer erros no texto. Minha gente, qual é o verbo principal? É o ocorrer. O ocorrer admite plural? Admite. Quem não admite é o haver com sentido de existir, de ocorrer. O próprio ocorrer admite. Só que não é ele que vai ao plural. Olha só, entenda. Quando nós temos uma locução verbal, quem manda é o principal. Vamos supor que ele exija o plural. Só que não é ele que vai para o plural. Quem vai é o auxiliar. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu estou conversando com você, eu não digo assim, eles devem comprarem aquela casa. Eu não digo eles devem comprarem. O verbo principal é o comprar. Mas não é ele que fica no plural, é o auxiliar. Eles devem comprar aquela casa. Eles devem comprar aquela casa. Aqui, o ocorrer é o verbo principal, mas não é ele que vai ao plural. Ele manda, o da frente obedece. Quem vai ao plural é o da frente. Podem ocorrer erros no texto. Ficou claro? Ok? Muito bem. Então, cuidado com essa regra do haver. Vou colocar mais uma frase aqui, ó. Poderia ter havido jogos aqui. Presta atenção, são 3 verbos, gente. Locução verbal com 3 verbos. Qual é o verbo principal? É o último, havido. E os outros 2 são verbos auxiliares. Quem manda aí? É o principal, é o havido. Ele manda e os da frente obedecem. Verbo haver com sentido de existir não admite plural. Então os da frente vão ao plural de jeito nenhum. Mas a palavra é jogos no plural. Não importa. O verbo haver não admite. Ele manda, os da frente obedecem e não vão ao plural. Agora eu vou trocar o verbo haver pelo verbo acontecer. Poderiam ter acontecido jogos aqui. Olha bem, 3 verbos de novo. Aqui quem mandou foi esse, ele não admite plural, o da frente não foi ao plural. Aqui quem manda é esse. Verbo acontecer admite plural? Admite, mas não é ele que vai ao plural. Quem vai ao plural é o auxiliar. Augusta, mas eu tenho 2 auxiliares aí, o poderia e o ter. Gente, quando você tem 2 auxiliares, só um vai ao plural. Você não diz assim para ninguém, quer ver? Vocês deveriam terem comprado aquele carro. Ninguém fala isso. Vocês deveriam terem comprado. Vocês falam, vocês deveriam ter comprado. Só o primeiro vai ao plural. Então, poderiam ter acontecido jogos. Pronto. Só o primeiro vai ao plural. Então, na verdade, quando tiver uma locução verbal, aparecer uma locução verbal, você tem que olhar o verbo principal, que é o último. Se for o verbo haver com sentido de existir, nada de plural em nenhum verbo. Se for o outro verbo, como acontecer, ocorrer, o próprio existir, aí ele manda e o outro obedece e vai ao plural. Ficou claro? Eu vou aproveitar o gancho para mostrar uma coisa a você. Lembra que nós falamos que o verbo haver com sentido de existir é impessoal? O que quer dizer impessoal? Não tem sujeito? Falamos até das orações sem sujeito na aula de análise sintática. Então, qual é o sujeito dessa frase? Poderia ter havido jogos. Quem manda aí não é o haver? Haver com sentido de existir não tem sujeito. Essa oração não tem sujeito. É oração sem sujeito. E o que é jogos? Poderia ter havido o quê? Jogos, objeto, direto. Anota aí. Aproveita para anotar objeto, direto.
Agora aqui eu mudei, hein? O havido pelo acontecido. O verbo acontecer também não tem sujeito? Tem. Quem não tem é o haver. Então, jogos poderiam ter acontecido aqui. Aqui, jogos é sujeito. Vamos ver as frases anteriores, ó. Pode haver erros. O haver não tem sujeito. Não, então erros é objeto direto. Pode haver o quê? Aí eu troco pelo ocorrer. Erros podem ocorrer. Erros agora é sujeito. Ficou claro isso? Espero que você tenha entendido, porque a banca gosta de fazer isso, sabia? A banca pergunta assim às vezes na prova. Vamos supor que haja essa frase. Há excelentes profissionais aqui. Aí a banca pergunta se você pode substituir o a por existe. Olha a pegadinha da banca. Haver está com sentido de existir. Claro que eu posso trocar o a por existe. Por existe, não. O a está no singular, porque haver com sentido de existir não vai ao plural. Mas quando eu troco pelo próprio existir, excelentes profissionais é plural. Eu só posso usar o verbo existir no plural, então. Existem excelentes profissionais aqui. Existem. Aqui, excelentes profissionais é objeto direto, porque não tem sujeito. E aqui é sujeito. Excelentes profissionais existem aqui. Ok? Espero que você tenha entendido. Agora, vamos falar só do outro exemplo da voz passiva e vamos para as regras. Olha só. Comemorou-se o erro. Ih, cruzes, a vitória. Comemorar o erro, hein? Comemorou-se a vitória, Senhor. Gente, quando eu digo comemorou-se a vitória, eu estou dizendo a vitória foi comemorada. Sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Aí eu troco. Comemoraram-se as vitórias. Então, as vitórias foram comemoradas. As vitórias é sujeito, então verbo no plural. Muito bem. Então é isso, minha gente. Agora vamos ver as outras regrinhas de concordância verbal que você precisa saber e decorar aos poucos. Vamos lá. Bom, número 1. A regra básica é, sem dúvida, a de que o verbo concorda com o sujeito. Claro. Advogado e clientes lutaram por uma vitória justa. Isso aqui é o sujeito formado por dois elementos, advogado e cliente. O verbo só pode ficar no plural. Tranquilo. Agora, deixa eu explicar uma observação quanto a essa regra que pega muita gente. Quando o sujeito está antes do verbo, o verbo tem que concordar com todos os elementos do sujeito, como aqui. Advogado e cliente. Sujeito está antes do verbo. Sujeito é plural, advogado e clientes. Eu só posso usar o verbo no plural. Lutaram. Quando você coloca o verbo antes do sujeito, olha só, vem aqui pertinho. Olha que regra importante. Quando você coloca o verbo antes do sujeito, sabe o que acontece? O verbo pode concordar com todos os elementos do sujeito ou com o mais próximo, com o primeiro elemento do sujeito, por mais esquisito que fique ao seu ouvido, a regra diz que é possível. Então vamos ver, ó. Observe, entretanto, que quando temos um sujeito posposto, sujeito depois do verbo, podemos concordar com todos os elementos do sujeito ou com o mais próximo. Veja. Lutaram por uma vitória justa. Advogado e cliente. Está vendo? O sujeito está aqui no final. Usei o verbo no plural concordando com todos. Agora, lutou por uma vitória justa. Advogado e cliente. O sujeito está aqui. Eu usei o verbo no singular concordando com o primeiro elemento do sujeito, que é advogado. Nossa, Augusta, mas fica esquisito mesmo, né? Porque a ideia de plural é tão relevante, como é que eu posso usar o verbo no singular? É regra. Decora. Se o sujeito está na frente do verbo, o verbo tem que concordar com todos os elementos do sujeito.
Se o verbo está na frente, você pode concordar com todos os elementos do sujeito, como aqui dizer, lutaram por uma vitória, advogado e clientes, ou você concorda com o primeiro elemento do sujeito, que no caso é advogado, e você pode usar o singular. Lutou por uma vitória, advogado e clientes. Fica esquisito? Não importa que fique esquisito para o seu ouvido, é regra. Tá bom? Cai em prova. E aqui está o exemplo, ó. Lutaram e lutou. Tá, agora vamos lá. Regra 2. Sujeito composto por pessoas verbais distintas. O que é pessoas verbais distintas, Augusta? Mais de um pronome. Eu, tu, ele, Maria, Paulo, João. Vários pronomes, vários nomes. Gente, olha bem. Você pode ter quantos pronomes quiser, quantos nomes quiser. Se no meio daqueles pronomes e daqueles nomes houver o pronome eu, o verbo só pode ficar no pronome nós. Vou repetir, quer ver? Paulo, João, Tereza, você, ele e ela e eu. João, Paulo, Tereza, você, ele, ela e eu. Entrou o eu no meio? O verbo só pode ser flexionado no pronome nós. Então, João, Paulo, Tereza, você, ele, ela e eu fizemos a prova. Se entrou o eu no meio, você tem que dizer fizemos, pensando no pronome nós. Então, olha só. Eu, tu e eles. Ó, olha o eu no meio. Traduzimos os textos. Tu e teu pai. Bom, pensa assim, ó. Eu e mais alguém, eu tenho que flexionar o verbo no pronome nós. Tu e mais alguém tem que flexionar o verbo no pronome vós, não é? Tu. O plural do eu, nós. O plural do tu, vós. Só tem uma coisa. O pronome vós está em desuso na nossa língua, não é isso? Não é verdade? O pronome vós está em desuso. E daí, Augusta? E daí que como o pronome está em desuso, você pode flexionar o verbo no pronome vós, se você quiser. Mas você pode usar também a terceira do plural. Por exemplo, tu e teu pai viajareis amanhã? Você pode até dizer viajareis, mas você pode dizer também tu e teu pai viajarão amanhã? Igualmente correta. Tá bom? Então vamos ver, ó. Tu e teu pai sabereis o que fazer. Ou então, tu e teu pai saberão o que fazer. Nessa construção, aceitam-se as duas formas devido ao quase desuso do pronome vós no português contemporâneo. Quase ninguém, eu pergunto assim a você, quantas vezes você usou o pronome vós essa semana? Ai, Augusto, acho que eu não usei nenhuma vez. Pois é. Então, já que ele está em desuso, mesmo numa construção como essa, podemos usar o verbo na terceira do plural. Tu e teu pai viajarão, tu e teu pai saberão o que fazer. Tá bom? Muito bem. Regra número 3. Sujeito composto por elementos sinônimos ou que sugerem gradação. Não entendi nada, Augusto. Você vai entender, eu vou explicar. Você tem um sujeito formado por vários elementos, 2, 3, 4 palavras. E você observa que essas palavras são praticamente são sinônimas ou praticamente sinônimas, querem dizer a mesma coisa. Ah, tá, e daí? Ou então elas não são sinônimas, mas elas estão numa gradação. O que diz a regra? Que você pode usar o verbo no singular ou no plural. No singular ou no plural. Veja os exemplos. O medo, o temor, o pavor. Você percebeu que houve uma gradação? Começou com medo, chegou a temor, passou para pavor. Isso é gradação. Então, se as palavras estão formando uma gradação, eu posso usar o singular ou plural. Então, o medo, o temor, o pavor bloquearam ou bloqueou a equipe. Está faltando aqui a equipe. Pronto. O sorriso, o riso, a gargalhada, contagiou ou contagiaram a plateia. Veja, começou com um sorriso, virou riso, chegou a gargalhada. Não expressam uma gradação? Então você pode usar o verbo no singular, contagiou, ou no plural, contagiaram. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. A alegria.
a satisfação, o contentamento, graçou ou graçaram entre a população. O que é graçar, Augusta? É tomar todo mundo, se espalhar. Observe a alegria, satisfação, contentamento. Aí não é nem caso de gradação, mas é caso de sinônimos. Contentamento, alegria, satisfação são sinônimos. Quando as palavras que estão formando o sujeito são sinônimas, como aqui, eu posso colocar o verbo no plural, graçaram, ou no singular, graçou. As duas são corretas. Ficou claro? Muito bem. Regra número 4. Sujeito representado por expressões fracionárias. Para tudo que essa é uma das regras que mais cai em prova. Sem dúvida, as bancas adoram cobrar essa regra que tem um sujeito formado por uma expressão fracionária, uma fração, uma porcentagem. O aluno diz assim, ai meu Deus, eu nunca sei como eu vou colocar o verbo. 10% dos brasileiros. E aí como é que eu vou colocar? É vive, é vivem? Não sei. 1/8 da equipe ficou presa em Las Vegas ou ficaram, eu não sei, 1/8 da equipe. Pois é, a regra é muito fácil. Quando a gente sabe é muito fácil. Então vem aqui pertinho. Sempre que você tiver um sujeito formado por uma expressão fracionária ou uma porcentagem, a porcentagem é uma fração. A regra é a seguinte, ou você coloca o verbo concordando com o numerador da fração, que é o número de cima, ou você coloca o verbo concordando com o elemento que vem depois. Ou você concorda com o numerador da fração, que é o número de cima, ou com o que vem depois. Vamos para a tela branca que eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Vamos ver. Se eu digo assim, 2/5 dos alunos da prova. Quero usar o verbo gostar. Aí você vai pensar, Augusta disse que ou eu concordo com o numerador da fração, o numerador da fração é o 2. Ou eu concordo com o que vem depois é alunos. Aí vem aqui, você para e pensa. O 2 pede plural. Alunos pede plural. Você só pode usar o verbo no plural. 2/5 dos alunos gostaram da prova. Vamos colocar aí. Olha só. O 2 pediu plural, alunos pediu plural. Agora, se fosse 1/5 dos alunos. Vamos lá? Vamos ver? Olha para o numerador. 1. 1 pede singular. Olha para o que vem depois. Alunos. Alunos pede plural. Gente, 1 pede singular, alunos pede plural. Então, eu vou dizer 1/5 dos alunos gostou ou gostaram da prova. Outra. 10% da população. Vamos lá. Aqui. 10% é o mesmo que 10 sobre 100. Então, o numerador é o 10. O 10 pede plural. População pede singular. Presta atenção. 10 pede plural. População pede singular. Então, eu posso usar o verbo no singular ou no plural? Sim. 10% da população vivem ou vive aqui. Vivem concordando com 10. Vive concordando com população. Se eu digo assim, ó, 2% dos brasileiros aqui, pronto. 2% é 2 sobre 100. O numerador é o 2, pede plural. Brasileiros, pede plural. Só posso usar o verbo no plural. Trabalham aqui. Pronto. Augusto, então, é só eu decorar isso? Vem aqui pertinho, ó. É só eu decorar isso?
Se houver uma fração, uma porcentagem, que nada mais é que uma fração, ou eu concordo com o número de cima, ou eu concordo com o que vem depois. Acabou. Augusto, eu fiz uma prova em que havia um decimal e eu me enrolei. Era assim, ó. 1,56% da população. Aí eu não sabia usar o verbo. Então vamos pensar? Vem comigo. Quando você tem uma fração, quem manda é o numerador, que é o número de cima, ou que vem depois. Quando você tem um decimal, quem manda é o inteiro. O inteiro é quem está antes da vírgula. Quem está antes da vírgula? 1,56%. É o 1. O 1 pede singular. Pronto. População também pede singular. Então, aqui eu só posso usar o verbo no singular. 1,56% da população vive aqui. Agora, vem comigo. E se fosse 2,56% da população? 2,56. Quem manda no decimal não é quem está antes da vírgula? É. Quem está antes da vírgula é o 2. Então, já pede plural. Depois, 2,56% da população. População pede singular. Então, eu poderia dizer, vivem ou vive aqui. Acabou, gente. Não tem que ficar divagando, inventando regras. Se houver fração ou porcentagem, quem manda é o numerador ou o que vem depois. Se houver um decimal como aqui, quem manda no decimal é quem está antes da vírgula ou o que vem depois. Se em vez de 1,56% da população, 1 e população pediram singular. Se em vez de ser 1,56% da população fosse 1,56% dos brasileiros, quem está antes da vírgula é o 1, pede singular. Brasileiros, pede plural. Eu posso dizer 1,56% dos brasileiros vive aqui ou vivem aqui. Ou eu concordo com 1 ou eu concordo com brasileiros. Acabou, gente. Tá bom? Anota aí até um exemplo desse, ó. 1,56% dos brasileiros. Ó. Esse pede singular, esse pede plural. Então, eu poderia dizer vive ou vivem aqui. O vive, concordando com 1. O vivem, concordando com brasileiros. Acabou, gente. Muito bem. Augusto, e quando diz assim, 0, alguma coisa? Claro que é singular por causa do zero. Tá. Agora, vamos lá, vamos ler os exemplos. 10% da equipe. O 10 pede plural, a equipe pede singular. Então, eu digo viajou ou viajaram. Concorda-se com o numerador da fração, que é o 10, ou com o complemento, que é a equipe. Muito bem. 1% dos candidatos. 1 pede singular, candidatos pede plural. Acertou ou acertaram a questão. 1% da turma. 1 pede singular, turma pede singular. Eu só posso dizer chegou cedo. 30% dos erros, ou eu concordo com 30 e uso plural, ou erros que também pede plural. Então, eu só posso dizer aconteceram por desatenção. Acabou, gente. Essa regra da fração, da porcentagem é muito fácil. Não dá para errar uma questão em prova porque não sabe isso. Muito bem. Regra número 5. A regra número 5, nós dizemos que é a regrinha do nem. Nenhum, nem outro. Nem o pai, nem o filho. Nem a mãe, nem o irmão. O que diz essa regra? Usamos singular ou plural. Nós escolhemos. Então, ó, nenhum nem outro compareceu ou compareceram à reunião. Tanto faz. Nenhum nem outro saiu ou saíram cedo. Tanto faz. Qual é o mais certo, Augusta? Não existe mais certo não, gente. A regra diz que os dois são igualmente certos. Regra 6. Gente, outra regra muito importante, deixa eu explicar. Essa regra fala de sujeito formado por expressão partitiva. O que é expressão partitiva? No sujeito existe uma expressão assim, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, boa parte de. Por isso que a gente chama de expressão partitiva. Essa regra cai muito em prova, muito. E é facílima. Ou você
concorda com maioria, com maior parte, com grande parte, com boa parte e usa singular, ou você concorda com o que vem depois. Se o que vier depois também for singular, só podemos usar o singular. Se o que vier depois for um plural, poderemos também usar o plural. Você vai ver comigo no próximo bloco exemplos dessa regra. Até já.